Missão Mackenzie, livro de Linda Howard, parte 5. Capítulo 9. Joey estava furioso quando entrou na sala de controle, mas sua ira era fria, gelada. Seus olhos eram como geada azul quando os cravou na equipe laser. Que diabos aconteceu aqui? Ele disse bruscamente. O canhão laser nem sequer devia estar ativado, muito menos disparando por si só. Todos eles estavam perdidos. Os sistemas foram verificados perfeitamente na sexta-feira à tarde. Bem? A única palavra era tão cortante como o estalo de um rifle. Quase perdi um homem por causa disso. Uma aeronave de 80 milhões de dólares está em pequenas peças por 1 milha quadrada de deserto. Algum de vocês tem alguma ideia de que demônios estão fazendo? A sala de controle estava mortalmente silenciosa enquanto todos esperavam uma resposta. Qualquer resposta. Yates disse brandamente: "Não sabemos o que aconteceu, mas vamos descobrir." "Ah, com certeza vão. Eu quero um relatório sobre isso dentro de 36 horas. Sua análise do problema e o que tem feito para arrumá-lo. Todos os voos estão cancelados até que se saiba o que aconteceu e eu esteja convencido de que não vai acontecer outra vez." Nem sequer olhou para Caroline quando se voltou e saiu, ainda tão furioso como quando entrou na sala. Alguém assobiou brandamente entre dentes. A cara de Yates mostrava muita preocupação. "Não vamos dormir até descobrirmos," ele disse simplesmente. A perda de uma aeronave já era suficientemente ruim, mas foi a ligação do hospital informando sobre o estado de Daffy que quase o fez perder o controle. Ele estava perigosamente perto de perder as estribeiras. Daffy estava fora do projeto. Estava muito baixo quando se injetou e seu paraquedas não se desdobrou adequadamente, fazendo com que ele aterrissasse muito forte e rápido. Estava hospitalizado agora com uma concussão e a perna esquerda quebrada. Bowie, muito afetado, jurou que não viu nem o interruptor e nem o disparador de acesso e Joey acreditava nele. Bowie era muito bom, muito cuidadoso, mas o maldito canhão laser de alguma forma se acendeu e disparou sozinho, e Daffy quase morreu por isso. Os computadores diriam exatamente o que se passou, mas Joey queria saber o porquê. Supunha-se que os lasers não estavam ativados ainda, mas o da aeronave de Bowie estava. Se fosse utilizada a energia máxima deles, o F-22 seria destruído e Daffy não teria nenhuma oportunidade de escapar. A ira de Joey estava intensificada porque a falha de tiro provavelmente estava conectado com o problema de acesso que tiveram na sexta-feira anterior. Caroline havia dito que o problema era simples, um problema na corrente elétrica e que havia sido corrigido. Mas, obviamente, o problema era muito pior que isso. E ainda por cima, longe de ser corrigido, afinal, quase matou um homem. Sua fúria incluía Caroline. Ela era parte da equipe de laser, e sua relação com ela não tinha nada a ver com sua responsabilidade como membro da equipe. Não obteria nenhum favor especial ou alguma indulgência, jamais. A equipe laser não seria a única trabalhando até tarde. A perda de um F-22 e a lesão de um piloto não eram coisas que a Força Aérea aceitasse com facilidade. Tinha que fazer um relatório para o comandante da base e para o general Ramey no Pentágono. E mais, eles não permitiam esse tipo de problemas com os Nightwings. Não com a votação pelos recursos aproximando-se do Congresso. Tinha que ter provas completas e as coisas funcionando. Uma das maiores vantagens que o projeto tinha era que estava bem abaixo do tempo limite para a conclusão e os atrasos significavam dinheiro. Se os Nightwings ultrapassassem o prazo e não funcionassem apropriadamente quando os votos fossem tomados, o projeto estaria com problemas. Os recursos dependiam de quão bem ele fizesse o seu trabalho e demonstrasse tanto a viabilidade como a confiabilidade dos protótipos.
Sua ligação, por uma linha segura, ao general Ramey só aumentou a sua preocupação. Tem que averiguar o que se passou com o canhão laser e estar certo de que nunca mais voltará a acontecer, disse o general tranquilamente, mas aqueles que conheciam Ramey sabiam o que significava o que ele dizia. A votação está perto, muito perto para que possamos suportar esse tipo de coisa. Como poderá ser bom ter o primeiro canhão de raio laser se ele não for controlável? Temos que tê-lo, Joey. O projeto Nightwing é muito importante para nós. Sim, senhor, replicou Joey. Eu tenho estado numa guerra. Sabia exatamente o quanto eram importantes. Um aviador voando numa máquina superior tinha uma vantagem de voltar com vida. Os protótipos Nightwing davam uma enorme vantagem aos pilotos americanos e para Joey significava vidas americanas preservadas como guerras ganhas. A situação mundial era mais volátil agora do que era quando ele encontrou-se na academia durante a Guerra Fria. Guerras surgiam cada noite e todas elas tinham o potencial de arrastar o resto do mundo ao chão, enquanto a tecnologia estava estalando. Dentro de 5 anos, os F-22 seriam simplesmente iguais aos aviões de combate de outros países, em lugar de enormemente superiores. Os Nightwings manteriam a margem de diferença e de uma forma muito grande. Há algum indício de sabotagem, Joey? O general perguntou. Não se disparou nenhum alarme, senhor, mas eu pedi à segurança uma análise de padrões de trabalho para ver se existe alguma coisa suspeita. E o que sentem os seus instintos, me diga? O general Ramey tinha muito respeito pelos instintos de Joey. Joey fez uma pausa. Uma situação catastrófica se desenvolveu sem advertência, senhor. Ainda não sabemos se envolve só esse canhão laser ou se é comum em todas as aeronaves. Mas, se for um problema grave com o sistema, ou se alguém deliberadamente causou isso, é 50-50. Por isso eu não posso ignorar a possibilidade de sabotagem. Saberei, mas depois de obter as análises do computador. Tá certo, Joey. Me chame imediatamente quando souber de algo. Sim, senhor. Vou chamá-lo. Joey se reclinou para trás em sua cadeira. Seus olhos estavam pensativos. Sabotagem. Ninguém gostava de sequer considerá-la, mas podia permitir-se descontá-la. A tecnologia constantemente criava novas técnicas em espionagem e sabotagem. Segurança esteve em todos os detalhes para manter Nightwing em segredo. Por isso, cada entrada em cada edifício, tanto nas portas como nas janelas, continham sensores conectados ao computador central, que mantinha rastros de quem estava em cada edifício em qualquer momento dado, registrando tanto a hora de entrada como a hora de saída. Guardas estavam postados diante dos hangars durante a noite e ninguém se aproximou dos aviões sem a apropriada autorização. Mas se o problema era sabotagem, isso significava somente que o sabotador tinha a exigida autorização de segurança. Se tivesse sorte, a equipe de laser encontraria o problema e seria algo mecânico, algo razoavelmente explicável. Se não, queria ter a verificação de segurança já em progresso. Que desgraça! Se eles não descobrissem o que aconteceu logo, isso significaria que não veria Caroline essa noite. A noite anterior, sem ela, foi uma verdadeira tortura. Era assombroso o quão rápido seu corpo se acostumou ao frequente prazer e quão forte era sua fome sexual por ela. Nunca antes quis uma mulher daquela forma, como uma febre incessante que se negava a ser esfriada. Nunca antes se saciou com uma mulher daquela forma, sem limites ou restrições. Ela era vital e elétrica, tão sincera com sua forma de amar como eram seus pensamentos e sua personalidade. Foi um engano deixar que seus pensamentos se deslizassem a ela. Suas calças se tornaram muito incômodas. Relaxe, rapaz, pensou ele ironicamente.
Agora, definitivamente, não era o momento e nem o lugar. Não importava o quanto procurassem, não poderia descobrir como o laser foi ativado por acidente. A atual especialização de Caroline era com o laser mesmo, não com um mecanismo disparador. Esse era o campo de Adrian, e ele estava áspero por isso. Se o problema estava instalado diante de sua porta, podia ser revogado do projeto ou, possivelmente, despedido. Tipicamente, ele descarregou sua frustração sobre Caroline. "O que é você, hein? Má sorte?" murmurou ele, franzindo o senho enquanto verificava cuidadosamente cada detalhe do mecanismo de acesso. Tudo estava indo bem, só umas poucas coisas aqui e ali, até que você apareceu, e as coisas começaram a ir mal logo que começou a trabalhar nelas. "Eu não trabalhei nesse mecanismo", assinalou ela, negando-se a deixar que a enfurecesse ou que a enredasse em um episódio de apontar com o dedo. Não teve que dizer nada mais, entretanto, porque Adrian interpretou sua observação como que se ele estivesse trabalhando nele. Então, por consequência, era obviamente sua culpa. "Vamos parar de bate-boca", ordenou Yates. "Carl, algo se destaca no seu computador?" Carl parecia exausto, seus olhos injetados em sangue por olhar fixamente a tela do monitor e pilhas de opacos impressos durante muitas horas. Ele sacudiu a cabeça. Tudo está verificado no papel. Estavam agrupados de pé ao redor da abertura do laser sobre a barriga da aeronave que Bowie voou. Caroline olhou fixamente, deliberadamente excluindo o que outros estavam dizendo enquanto tratava de pôr em ordem as coisas. O laser parecia estar em perfeito funcionamento, como assim também o mecanismo disparador. O interruptor de disparo também estava funcionando perfeitamente, mas claro, eles já sabiam disso. Ainda assim, ela disparou e destruiu a aeronave de Daffy. Mas o que foi que fez com que acendesse? De acordo com os registros do computador, Bowie definitivamente não havia acionado o interruptor. Por isso, os mecanismos de acesso e disparo se operaram automaticamente, algo que não se supunha que fizessem. Nem se supunha que o laser estivesse ativado. Em realidade, disparar os lasers estava planejado para somente daqui a 10 dias. 3 coisas foram mal simultaneamente. O laser se ativou, apontou para a aeronave de Daffy e a coisa disparou automaticamente. Nenhuma daquelas 3 coisas deveria acontecer em absoluto, mas que todas elas acontecessem ao mesmo tempo ia além da casualidade ou a lei de Murphy. Não gostava da direção em que estava tomando seus pensamentos. Se não havia lógica para que essas 3 coisas acontecessem por acidente, então tinham que ter acontecido de propósito. O laser não podia ser ativado por um golpe acidental. E certamente também não tinha um interruptor externo com etiqueta, aceso e desligado. Ativar o laser era algo que a equipe laser tinha que fazer, alimentando com um preciso conjunto de comandos ao computador. Por causa da segurança envolta, eles eram os únicos com acesso a aqueles comandos. A lógica indicava que alguém da equipe tinha ativado o laser. Caroline não acreditava em tirar conclusões. Seus hábitos de trabalho eram metódicos e cuidadosamente precisos. Antes de começar a pensar que um dos 3 homens com os quais trabalhava estava sabotando deliberadamente o laser, tinha que estar segura de que não havia maneira de que alguém externo à equipe pudesse fazê-lo. Tudo estava computadorizado agora. E apesar de que resguardos eram construídos dentro dos programas e elaboradas preocupações eram tomadas, nada era impossível. Havia um montão de coisas tão difíceis que ninguém as tinha feito ainda,
mas isso não as fazia impossíveis. Era factível que, se alguém pôde obter os comandos de ativação, ele ou ela pôde também chegar dentro do programa e usá-los. E seria brincadeira de criança para qualquer um que conhecesse computadores adicionar os comandos que anulariam o acesso físico do piloto ao interruptor. Se outra aeronave se encontrava dentro de uma distância segura, possivelmente Bowie esteve voando em uma bomba de tempo hoje, simplesmente esperando pelo apropriado conjunto de circunstâncias. Foi realmente um azar Daffy ter sido atribuído para fazer sombra a Bowie, mas com igual facilidade podia ter sido Mad Cat ou, inclusive, Joey que fosse derrubado. Yates estava olhando atentamente para ela durante vários minutos. Ela estava parada, imóvel. Seu olhar, fixo, mas sem ver nada, com toda a sua concentração volta ao seu interior. Ele quase podia ver aquele cérebro de computador percorrendo uma lista e inexoravelmente reduzindo as possibilidades. O que é que foi? Finalmente perguntou, quando não pôde suportar o suspense por mais tempo. Teve alguma ideia? Ela piscou e seus olhos lentamente se refocaram nele. Acredito que devemos controlar o programa de computador, ela disse finalmente. Se não for a equipe, tem que ser o programa. Carl estava esgotado. Sabe quanto tempo tomará controlar esse programa inteiro? Perguntou com incredulidade. Essa coisa é enorme. É o programa mais complicado no qual já trabalhei. Possivelmente, murmurou ela, olhando novamente. Contratar tempo em um supercomputador? Yates fez aquela pergunta, mas já estava mentalmente executando a logística. Seria custoso como o inferno. Não tão custoso como deter o programa. Pode levar uma eternidade obter uma reserva, a menos que o Pentágono possa organizar algum tempo prioritário. Sim, essa é uma boa ideia, disse Adrian, impaciente. Mas estão esquecendo que o grande homem nos deu 36 horas, das quais já utilizamos 10. Não acredito que ele vai estar satisfeito com uma possibilidade dessas. Até agora não surgiu nada, mesmo depois de tudo o que fizemos. Tem alguma outra ideia? Replicou Caroline, impaciente. Ele a olhou sem responder. A verdade era que todos eles tinham chegado a um ponto morto. Caroline não mencionou sua outra conclusão, que se a solução de seu problema estava no programa de computador, ainda tinham que descobrir se era um engano básico de programação ou se alguém tinha programado deliberadamente. Mas executar tudo em um grande computador Cray daria a resposta a isso. Comparando o programa em funcionamento com o original, o computador Cray poderia dizer se o programa em funcionamento foi alterado de alguma forma. Se não foi, então era voltar e começar do zero por causa do Datatec. Se foi alterado, aí sim tinham que encontrar a pessoa responsável pelas mudanças. Então o que vamos fazer? Perguntou Carl, esfregando seus olhos. Deixar de procurar e simplesmente assumir o que vamos encontrar no programa? Ou ficar acordados a noite toda procurando algo que não sabemos o que é? Apesar da situação, Caroline teve que sorrir. Se você não estiver tão grogue como soou essa frase, então acredito que possa ficar acordado toda a noite. Ele dirigiu a ela um impreciso olhar e um igualmente impreciso sorriso. Isso é triste. Em meus dias jovens eu podia ir para a farra toda noite e trabalhar todo dia, e logo voltar a sair para mais farra. Agora o que vê aqui é uma sombra do que eu era antes. Eu me alegro que vocês dois não levem isso a sério, disse Adrian bruscamente. Ei, deixe eles em paz, ordenou Yates, com ira em sua normalmente calma voz. Todos eles estão cansados e desgastados. Ele moderou seu tom agora. Digo literalmente tanto quanto figuradamente.
Não estamos obtendo nada exceto nos esgotar. Vamos deixar isso durante a noite. Acredito que eliminamos tudo o que podia ser, exceto o programa. Por isso é nosso lógico próximo passo e não podemos fazer isso aqui. Vou tomar banho e comer uma boa comida enquanto penso sobre isso. Logo vou ter uma conversa com o Coronel Mackenzie. Vamos pedir o grande computador, mas vamos descansar. O capitão Ivan Odd, chefe da segurança, não perdeu tempo com formalidades. Temos um padrão bem suspeito aqui, senhor. Joey manteve o rosto completamente neutro, mas por dentro desejou que o capitão não tivesse encontrado absolutamente nada. Ao lado, os olhos frios do major-general Twell endureceram ainda mais. Como o comandante da base, a responsabilidade por tudo o que acontecia ali recaía em última instância sobre ele. E a queda de um F-22 pesava como uma sombra constante em seus pensamentos. Me mostre o que você encontrou, ordenou com voz firme. Rod carregava um registro espesso, quase intimidador. Depositou-o com cuidado sobre a mesa de Joey e o abriu em uma página marcada. Aqui, veja. Apontou para uma anotação destacada em amarelo. Este é o código de segurança de uma integrante da equipe de laser, Caroline Evans. Ela chegou na terça-feira passada substituindo um funcionário que sofreu um ataque cardíaco. Um aperto súbito tomou o estômago de Joey, como se algo invisível tivesse se fechado dentro dele. Seus olhos se tornaram duros, atentos, enquanto aguardava o capitão continuar. Ela tem o hábito de chegar antes de todos pela manhã e de ser sempre a última a sair. Ele prosseguiu com um tom carregado de intenção. Dessa vez, Joey relaxou levemente na cadeira. Caroline era, acima de tudo, uma trabalhadora compulsiva, quase obsessiva. Aquilo por si só dificilmente poderia ser considerado suspeito. Ele mesmo já aparecera de surpresa em seu setor várias vezes, pegando-a desprevenida, sem jamais notar qualquer comportamento estranho. Quase, na verdade. Houve uma ocasião. A lembrança voltou com uma nitidez incômoda, o brilho da tela sendo abruptamente apagado assim que ele entrou. Rápido demais, como se ela escondesse algo. Naquele momento ele havia considerado a possibilidade, por um breve segundo apenas, e então descartado, deixando o pensamento se perder entre tantos outros. Agora, porém, a memória retornava diferente, mais pesada, mais nítida e, acima de tudo, impossível de ignorar. O senhor mesmo mantém esse tipo de rotina, observou o capitão Rod, voltando-se para Joey. Então, por si só, isso não significa nada. Ele virou mais uma página do relatório, já marcada com precisão quase cirúrgica. Mas aqui, continuou apontando. Na noite de quinta-feira, os sensores registram a senhorita Evans entrando na área de trabalho da equipe de laser pouco antes da meia-noite. Ela permaneceu lá até quase 4 da manhã, sozinha o tempo todo. Depois retornou ao edifício às 6, como se fosse apenas mais um dia comum. Fez uma breve pausa, deixando que o peso da informação se assentasse no ar. As aeronaves decolaram naquela manhã e, pela primeira vez, apresentaram falhas nos lasers. Estou correto? O olhar de Joey voltou a se endurecer, frio como o gelo. Sim, está correto. E na noite seguinte, ela saiu normalmente com o restante da equipe e só retornou no sábado novamente pouco antes da meia-noite. Rod virou a outra página. Mais uma vez esteve sozinha. Saiu por volta das 4:30 da manhã e voltou às 6 como de costume. Desta vez, ele hesitou por um instante. A aeronave do Major Dale foi derrubada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Muito mais grave do que uma simples falha, completou o capitão com cuidado. Essas visitas à meia-noite, somadas ao fato de que os problemas começaram apenas depois da chegada dela, não são um bom sinal. Rod levantou os olhos, encontrando o rosto de Joey, e por um segundo pareceu reconsiderar se deveria continuar.
A expressão do coronel era suficiente para fazer qualquer homem prudente medir suas palavras. Ainda assim, havia coisas que precisavam ser ditas. Eu sei que o senhor tem um certo envolvimento pessoal com a senhorita Evans. Joey sustentou o olhar dele sem vacilar. Sim, nós saímos algumas vezes. Era uma forma brutalmente insuficiente de descrever o que realmente havia acontecido entre eles. A lembrança veio com força. Caroline se entregando a ele sem reservas, apagando qualquer vestígios de outras mulheres de sua memória, como se nenhuma delas jamais tivesse importado. E então, Las Vegas, o retorno no domingo à noite. E depois disso, ela voltara para a área de trabalho. Para fazer o quê? A pergunta surgiu como um golpe seco. Teria ela, na calada da noite, ativado clandestinamente os sistemas, programado o disparo do laser na aeronave de Bowie, ou pior, na aeronave que ele próprio pilotara? A ideia era absurda e ainda assim impossível de descartar. Seria que Caroline era capaz de derrubar um amigo, matá-lo se fosse necessário? O capitão Rod parecia visivelmente desconfortável agora. Enquanto esteve com ela, ela disse alguma coisa? Fez alguma pergunta específica sobre o projeto Nightwing? Não, nada. Joey respondeu de imediato. Tinha certeza disso. O trabalho surgira apenas de maneira vaga e superficial. Mas, ao mesmo tempo, por que ela precisaria perguntar? Ela já tinha acesso a tudo. Ela possuía autorização total para consultar qualquer informação do projeto sem precisar recorrer a ninguém, acrescentou o capitão, como se confirmasse o próprio pensamento de Joey. É verdade, disse Rod, retomando o controle. Mas, olhando agora, houve algo que possa indicar um motivo? Qualquer coisa que sugira que ela quisesse sabotar os lasers ou comprometer o Nightwing? Não. Mas Caroline jamais seria descuidada a esse ponto. Ela era inteligente demais para isso, brilhante demais e perfeitamente capaz. A constatação se formou dentro dele com uma clareza desconfortável. Ela tinha o conhecimento, tinha acesso e agora, aparentemente, também tinha a oportunidade. Ela tem capacidade técnica, ouviu a própria voz dizer, mais fria do que pretendia. E teve a oportunidade. Há mais alguma coisa? Algum motivo? Problemas financeiros? Algo suspeito no passado? Olha, os antecedentes dela são impecáveis, respondeu o capitão. Limpos demais, na verdade. Vamos fazer uma nova verificação completa por precaução, mas até agora tudo parece sólido. Todos os envolvidos neste projeto foram investigados a fundo, não deixamos passar nada. Joey desviou o olhar por um instante. Então, se voltou para o Major-General Tuel. Esclareça uma coisa para mim. Ela conseguiria ativar os lasers a partir da área de trabalho, sem contato direto com as aeronaves? Sabemos que elas ficam sob vigilância constante. Sim, senhor, respondeu Rod prontamente. Por meio de comandos de computador. E a senhorita Evans tem formação exatamente para isso. Doutora em física e também possui mestrado em ciência da computação. Ela domina sistemas. Agora sei, murmurou o general, soltando um suspiro contido. Quais são suas recomendações, capitão? Rod respirou fundo antes de responder. Ainda não temos base para acusação formal. Podemos demonstrar oportunidade e o momento é altamente suspeito, mas não há prova concreta de que os sistemas tenham sido reprogramados deliberadamente. Existe ainda uma pequena chance de falha mecânica. O general o encarou diretamente. Mas o senhor não acredita nisso, não é? Não, senhor. A resposta veio firme, sem hesitação. Os problemas começaram com a chegada dela, e em ambos os casos ocorreram logo após essas visitas noturnas à área de trabalho. Ele fez uma pausa breve. A senhorita Evans é uma civil. Eu recomendo que o FBI seja acionado e também sugiro que ela seja mantida na base sob restrição de movimentação, mas ainda não sob custódia formal. Seus olhos percorreram a sala
antes de concluir. E, por precaução, eu restringiria o acesso de toda a equipe de laser à área de trabalho até que isso seja completamente esclarecido. Mas por que isso, capitão? Perguntou o Major-General Twell, estreitando levemente os olhos. Pelo mesmo motivo de antes, senhor, por precaução. Rod manteve o tom controlado. A senhorita Evans pode não ser a única envolvida. Os registros não mostram mais ninguém entrando na área de trabalho em horários suspeitos. Isso não significa que outros não soubessem do que estava acontecendo. O capitão fez uma breve pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Acredito que o coronel Mackenzie vai concordar comigo. É muito menos custoso interromper os testes por alguns dias do que perder outro F-22 ou, pior ainda, um dos protótipos. O silêncio que se seguiu foi curto, mas denso. Sim, é verdade. A voz de Joey saiu dura, quase cortante. Vai interrogar a senhorita Evans? Sim, senhor. Eu quero estar presente. Naturalmente, senhor. Por dentro, Rod não pôde deixar de pensar com uma ponta de ironia que o coronel não precisava pedir nada. Dentro daquele projeto, sua autoridade era praticamente absoluta. Se atacava o Major-General Twell, era mais por escolha do que por obrigação. Quando vai ser? Insistiu Joey. Posso ordenar que a tragam imediatamente se o senhor desejar. Então faça isso. O Major-General Twell se levantou, impondo sua presença com um simples movimento. Cavalheiros, isso agora está nas mãos de vocês. Seu olhar percorreu os dois, firme e avaliador. Confio que terão certeza de nossa posição antes de qualquer acusação formal. Mas façam o que for necessário. Esse projeto é importante demais para alguém dar margem para erro. Ambos bateram continência e o general retribuiu antes de se retirar. Assim que a porta se fechou, o capitão Rod fez um gesto leve em direção ao telefone sobre a mesa de Joey. Com sua permissão, senhor? Joey apenas assentiu lacônico. Rod pegou o receptor e digitou um código com uma rapidez precisa. Por favor, tragam a senhorita Caroline Evans, escoltada ao escritório do coronel Mackenzie. Confirmem. Do outro lado, a voz repetiu um código. Correto, obrigado. Ele desligou com um clique seco e voltou-se para Joey. Por um instante, nenhum dos dois falou. A sala parecia menor agora, o ar mais pesado, como se antecipasse o que estava por vir. 10 minutos, disse Rod, por fim, e de repente, aquele tempo pareceu longo demais. Capítulo 10. Caroline se sentia pequena demais para aquela sala. Pequena, exposta e profundamente amedrontada. Sentada diante da mesa de Joey, ela tentava desesperadamente encontrar o olhar dele, como se pudesse, em silêncio, implorar que acreditasse nela. Mas ele não a olhava, ou melhor, olhava sim, porém com uma frieza distante e impessoal, um olhar que não a reconhecia, que não havia de verdade. Era como se observasse algo irrelevante, um inseto, e aquilo a aterrorizava, mais do que qualquer acusação. Havia algo quase inquebrável na expressão dele, duro como pedra. Não, eu não voltei à área de trabalho nessas ocasiões, repetiu ela, pela que parecia ser a 100ª vez. Mas os sensores registraram tanto a entrada quanto a saída, senhorita Evans. A voz do capitão Rod era calma, paciente e implacável. Ele também sabia repetir-se muito bem. Então os sensores estão errados. Não, não estão. Ele respondeu sem hesitar. São extremamente precisos, os mais avançados possíveis. Os sensores estão errados. Caroline respirou fundo, lutando para manter a voz firme. O medo começava a lhe dar náuseas. Eu perdi a minha identificação em algum momento na quinta-feira. Só percebi na sexta de manhã quando estava me arrumando. É o que a senhorita afirma. Rod fez uma leve anotação, sem pressa. Não temos nenhum registro de que tenha comunicado essa perda, e a senhora entende, evidentemente, a gravidade disso em um projeto de segurança máxima. Talvez queira explicar melhor essa decisão.
Eu me lembro de prender o crachá em uma pasta de arquivos na quinta-feira. Acho que foi ali que ele caiu. Ela engoliu em seco. Não avisei a segurança porque achei que ele estivesse no escritório. Não quis criar um problema à toa. No entanto, continuou o capitão com a mesma calma metódica. Os registros mostram que a senhora deixou o edifício naquela tarde com o restante da equipe. Para isso, precisava estar com sua identificação. A segurança funciona tanto na entrada quanto na saída. Se alguém cruza aquela porta sem o crachá correto, o alarme dispara. Caroline sentiu o chão escapar por um instante. É exatamente por isso que estou dizendo que os sensores não podem estar funcionando corretamente. A tensão começava a transparecer em sua voz. Quando eu percebi que o crachá estava sumido, eu liguei para Carl e pedi que ele procurasse no escritório. Ele encontrou, estava no chão, embaixo da minha mesa. Ele trouxe para mim e voltou para os alojamentos. Eu fiquei e comecei a trabalhar, é só perguntar para ele. O Sr. Carl está sendo devidamente questionado também, respondeu Rod. Entretanto, o que os registros mostram é diferente. Mostram que a senhora e o Sr. Carl entraram juntos no edifício e saíram juntos 2 minutos depois. Em seguida, a senhora retornou sozinha. E isso ocorreu mais de 1 hora antes do Sr. Carl voltar. Caroline balançou a cabeça incrédula. Isso é impossível. Eu não entrei no prédio até ele voltar com o meu crachá. Sua voz agora carregava um fio de desespero. O que os sensores perfeitos registraram quando 2 identificações entraram, mas apenas uma pessoa saiu? Rod ignorou a pergunta, limitando-se a anotar algo em seu bloco. A senhora também perdeu sua identificação no domingo à noite? Não, não perdi. A resposta veio rápida. Eu nem estive no prédio no domingo à noite. Sem conseguir evitar, ela lançou um olhar suplicante para Joey. O que ele estava pensando? Ele realmente acreditava que ela fosse capaz de sabotar os lasers? Os sensores indicam que a senhorita esteve sim, continuou o capitão. E pelo seu próprio relato, sua identificação estava com a senhora. Meu crachá estava exatamente onde eu o deixei na sexta-feira à tarde, quando o coloquei de volta. Só fui pegá-lo novamente na segunda de manhã. Então, não o utilizou em nenhum momento durante o final de semana? Não, eu passei o final de semana em Las Vegas. Houve uma breve pausa. E deixou sua identificação para trás? Perguntou Rod em tom neutro. Mas, naquela sala carregada de tensão, aquilo soou muito mais como uma acusação do que como uma simples pergunta. O senhor costuma sair da base com a sua identificação, capitão? Retrocou Caroline, tentando sustentar alguma firmeza. Rod respondeu com brandura, mas sem ceder 1 centímetro. Gostaria de lembrar que não sou eu quem está sob suspeita, senhorita. Suspeita de quê? Desafiou ela, a voz tremendo entre indignação e medo. Explique isso claramente. Mas ele não respondeu. Limitou-se a seguir adiante, como se a pergunta jamais tivesse sido feita. A senhora afirma que passou todo o final de semana em Las Vegas. Não retornou à base na sexta-noite nem no sábado. Não. Onde foi que se hospedou? No Hilton. Há mais de um, mas isso deve ser verificado. Eu confirmo, interrompeu Joey, sem alterar o tom. A senhorita Evans passou o final de semana comigo. Posso responder por ela desde a tarde de sexta até às 19 horas de domingo. Sim, entendo. A voz do capitão permaneceu neutra, quase que indiferente. Mas o rosto de Caroline queimou. Dessa vez, ela não olhou para Joey. Então a sua identificação permaneceu em seus alojamentos durante todo esse período, concluiu Rod. Ela puxou o ar lentamente, tentando se recompor. Não estava funcionando. Sim, permaneceu. Tem certeza de que seus aposentos estavam trancados? Eu tenho. Eu sempre verifico 2 vezes a porta. O capitão ergueu levemente as sobrancelhas, cético. Sempre é um termo absoluto. Quer dizer que nunca, em nenhuma ocasião, deixou de conferir? Caroline hesitou por um instante e depois respondeu.
Desta vez, o próprio coronel Mackenzie verificou a porta enquanto eu observava. Rod voltou-se para Joey, que confirmou com um breve aceno. Seu rosto permanecia fechado e indecifrável. Ainda assim, retomou o capitão, a senhora garante que sua identificação permaneceu sob a sua posse e não nas mãos de outra pessoa. No entanto, foi registrada entrando na área de trabalho às... Ele consultou o relatório. 23h47 no domingo à noite. Eu estava na cama esse horário. Sozinha? Perguntou ele, quase casualmente. Sim, sozinha. Então, não há como comprovar isso. Sua voz continuava calma, metódica. A senhora afirma que estava na cama. Os registros indicam que estava na área de trabalho. Fale com o Carl, explodiu Caroline, perdendo o controle por um instante. Pare de insistir nisso e confirme o que eu já expliquei. Foi então que Joey falou. Na quinta-feira de manhã, sua voz soou baixa, profunda e perigosamente controlada. Quando entrei no seu escritório, você desligou o computador imediatamente. O que havia na tela que você não queria que eu visse? Caroline o encarou em silêncio. A pergunta a atingiu como um golpe. Ele parecia tão convencido quanto Rod. Mas ela sabia. Ele estava lá, ele tinha visto. Ele deveria... Ela tentou puxar a memória, forçar a lembrança a voltar. Quinta-feira de manhã. Ele a assustara. Ela se lembrava disso, do susto, do impulso de reagir, das mãos dele segurando-a, puxando-a para perto. Lembrava-se de ter voltado ao computador depois, mas para se distrair, para conter o turbilhão que ele provocava nela. Mas o que exatamente ela estava fazendo? Nada vinha. Eu não lembro, ela disse por fim num sussurro. Tente lembrar, insistiu ele implacável. Você tem uma memória excelente. Eu não lembro, repetiu, agora olhando diretamente para ele. E então viu a expressão nos olhos dele. Desdém, repulsa e algo mais, algo ainda pior, raiva. Mas não a raiva impulsiva que ela já conhecia, não o temperamento quente e imediato. Aquilo era diferente, frio, controlado, cortante. A raiva de Joey Mackenzie era gelada e por isso muito mais assustadora. Ele a olhava como se pudesse destruí-la e não sentir absolutamente nada depois. Ele não acreditava nela. A compreensão veio como um sufocamento. Um nó apertou seu peito com força brutal, crescendo até roubar o seu ar. Seu coração passou a bater pesado, dolorido, como se cada pulsação exigisse esforço. Se fosse o contrário, ela não teria hesitado. Mesmo diante de evidências, teria confiado nele sem questionar, porque sabia, sentia que ele jamais trairia seu país. E, no fundo, sempre acreditou que ele faria o mesmo por ela. Mas não. A percepção se formou lenta e devastadora, atravessando toda a lógica metódica que sempre guiara seus pensamentos. Ela confiava nele porque estava envolvida, porque estava fascinada por ele, porque sem perceber havia se comprometido emocionalmente, querendo conhecê-lo, entendê-lo, porque o amava. Para ele, não. Para ele, o que existira entre os dois tinha sido apenas físico, simples e passageiro. Ele nunca se importou em conhecê-la de verdade, porque no fim ela nunca importou para ele. Em choque, Caroline recuou. Não fisicamente. Permaneceu exatamente onde estava. Mas algo dentro dela se retraiu com violência. Até aquele momento ainda tentava alcançá-lo, como se pudesse de algum modo fazê-lo enxergar a verdade. Agora não mais. Fechou a mente. Recolheu tudo o que sentia, cada reação, cada fragmento de emoção, e os empurrou para dentro, selando-os com uma força quase desesperada. Talvez já fosse tarde demais, mas o instinto humano mais primitivo
Ainda falava mais alto. Sobreviver. E ela obedeceu. Seu rosto se tornou calmo, inexpressivo. Seus olhos, antes vivos, agora eram vazios, opacos como vidro. Ela não podia se permitir ceder nem um milímetro. Em que você estava trabalhando aquele dia? Insistiu Joey. Eu não me lembro. Até sua voz havia mudado. Tornara-se plana, sem inflexão e sem vida. Tão rigidamente controlada que nenhuma emoção encontrava saída. Vou assumir que estou sendo investigada por sabotagem, acrescentou no mesmo tom neutro. Não dissemos isso, respondeu o capitão Hodge. Também não disseram que eu não estou. Ela voltou o olhar diretamente para ele, evitando Joey com um esforço quase doloroso. E isso se parece muito com um interrogatório. Olhar para Joey novamente? Não, ela não conseguiria. Não agora. Talvez depois, sozinha, conseguisse juntar os pedaços, avaliar o estrago, entender o que restara. Mas, naquele momento, bastaria um olhar para fazê-la desmoronar. A dor era grande demais. Por isso, simplesmente o excluiu. Não encontramos nenhum defeito no laser da aeronave do Capitão Wade. Continuou ela, mantendo a mesma uniformidade na voz. Havia até um traço de orgulho nisso, o controle absoluto. Sua entonação era tão reta quanto a linha de um monitor cardíaco sem vida. Discutimos isso em equipe. Yates, o líder, pretendia falar com o coronel Mackenzie essa noite, depois de analisar melhor. Mas nós acreditamos que o problema está no programa de computador. O capitão Hodge demonstrou um leve interesse. Que tipo de problema, senhorita Evans? Ainda não sabemos. Precisamos comparar o programa atual com a versão original. Isso deve nos mostrar se houve alguma alteração. E, se houver, vamos descobrir exatamente o que foi modificado. De quem foi a ideia de verificar o programa? Foi minha. E o que levou a senhorita a essa hipótese? Eliminação, horas. Ela respondeu, sem hesitar. O programa é praticamente a única variável restante. Hodge inclinou levemente a cabeça. Curioso. O sistema funcionava perfeitamente antes da sua chegada. Resolver um problema dessa magnitude seria um grande destaque profissional, não seria, senhorita Evans? Caroline não reagiu, não se defendeu com emoção. Apenas sustentou o olhar dele, imóvel. Eu não sabotaria o sistema para depois descobrir o erro, se é o que quer dizer. Não a acusei disso, disse ele com falsa suavidade. Apenas perguntei se seria um triunfo identificar uma falha crítica em um projeto dessa importância. Eu já tenho uma reputação bem sólida, capitão. Foi por isso que eu fui chamada para essa equipe. Mas a senhorita não fazia parte da equipe original, retrucou ele. Então, em algum momento, não foi considerada boa o suficiente. Isso incomodou a senhorita? Eu nem sabia da existência desse projeto, respondeu ela, sem alterar o tom. Portanto, não havia motivo para ressentimento. Estava envolvida em outro trabalho. O Nightwing já estava em andamento quando eu finalizei meu projeto anterior. Só fiquei disponível há 1 mês. Isso pode ser verificado. Hodge baixou o olhar para o bloco de anotações, estudando-o por alguns segundos que pareceram mais longos do que realmente foram. Quando voltou a encará-la, havia um leve sorriso em seus lábios. Fino, controlado e completamente ausente dos olhos. Acredito que isso é o suficiente por enquanto, senhorita Evans. Pode se retirar. Ele fez uma breve pausa e então acrescentou. A senhora está restrita à base. Não seria aconselhável tentar sair. Caroline sustentou o olhar dele por um instante antes de perguntar, ainda naquele tom perfeitamente neutro. Minhas chamadas telefônicas também estão restritas? Por quê? A senhorita precisa entrar em contato com alguém? Perguntou ele, sem responder diretamente. Um advogado, talvez? Eu preciso de um? O capitão voltou a exibir aquele sorriso fino, quase elegante, e completamente vazio.
Ainda não há uma acusação formal. O ainda ficou suspenso no ar. Caroline percebeu mais estranhamente, aquilo já não a atingia. Não há acusação e mesmo assim estou restrita à base. Sua voz continuava estável e controlada. Gostaria de lembrar que sou uma civil, Capitão Rod. Não faço parte do exército. E eu gostaria de lembrar, senhorita Evans, retrucou ele com calma medida, que a senhora está dentro de uma instalação militar. E este é um assunto militar. Se necessário, podemos mantê-la sob restrição pelo tempo máximo permitido antes da formalização de qualquer acusação. Talvez até lá tudo seja esclarecido e a senhora seja liberada. Mas, se preferir insistir, podemos providenciar acomodações mais restritivas. Ótimo! Ela assentiu levemente. O senhor deixou sua posição bem clara agora. Fico satisfeito. Caroline se levantou com cuidado. Por um instante, toda sua atenção se concentrou nas próprias pernas, em garantir que não tremessem, que obedecessem, que a sustentassem em pé até a porta, pelo menos. Não olhou para Joey, nem para o sargento, que permanecia imóvel junto à entrada, como uma muralha silenciosa. Saiu. Eles falariam com Carl, ele confirmaria tudo, não havia dúvida. E então seriam obrigados a admitir que seus preciosos sensores não eram infalíveis. Talvez houvesse uma falha maior, duplicação de códigos, erro no sistema, qualquer coisa plausível. Talvez alguém estivesse usando uma cópia da sua identificação, mas não ela. Não estava realmente preocupada com a acusação de sabotagem. O interrogatório havia sido desagradável, humilhante até, mas isso tudo passaria. O que não passaria era o olhar de Joey. Aquilo sim a havia atingido de verdade. A certeza fria de que ele não confiava nela, de que no fundo acreditava que ela fosse capaz daquilo. Sentiu-se de repente a pessoa mais ingênua do mundo. Apesar de toda a sua inteligência, havia cometido um erro básico, quase primitivo, acreditar que intimidade significava algo mais. Não, para ela tinha sido entrega, para ele apenas satisfação. Ela chamara de amor, ele provavelmente de algo muito mais simples, e talvez fosse o erro mais doloroso de todos, ter atribuído profundidade a algo que para ele nunca ultrapassara a superfície. Ela se entregara por inteiro, coração, corpo, tudo o que era. Ele oferecera prazer e nada mais. Caroline apertou os lábios, mantendo o controle a qualquer custo. Pensar demais naquilo seria perigoso. Já doía o suficiente. Ela não chegara a se iludir a ponto de acreditar que ele a amava, mas em algum nível achou que importava. Mas agora sabia que não. Confundira a habilidade com sentimento, técnica com envolvimento. Joey sempre fora controlado, fechado, inacessível, exceto para os poucos que realmente faziam parte de sua vida, a sua família. Agora, pela primeira vez, ela compreendia o valor dessa barreira. Se pudesse, faria o mesmo. Se pudesse, fecharia tudo dentro de si como ele fazia e impediria que aquela dor a alcançasse. Mas não conseguia, e a dor não diminuía nem um pouco. Pelo contrário, parecia apenas começar. Talvez, quando tudo fosse esclarecido, ele simplesmente esperasse que continuassem como antes, como se nada tivesse acontecido. A ideia era quase absurda para ela. Tentou imaginar como reagiria, mas não encontrou resposta. Assim como não conseguia imaginar continuar ali, trabalhando ao lado dele dia após dia, fingindo normalidade. Sempre evitar envolvimentos por um motivo. E na primeira vez que cedeu, tudo desmoronou. Agora restavam duas escolhas igualmente difíceis: permanecer e suportar, ou pedir afastamento e comprometer sua reputação profissional. Seu trabalho sempre fora tudo,
e seria uma espécie de derrota imperdoável perder isso por causa de um homem, mesmo que esse homem fosse Joey Mackenzie. Não, ela terminaria o projeto, custasse o que custasse. Falaria com ele apenas o necessário, profissionalmente, com educação até, mas nunca mais se permitiria abrir o coração daquela forma, nunca mais, porque a dor, aquela dor, era mais do que ela podia suportar. E no fundo sabia, aquilo ainda era só o começo. O civil Carl Gilchrist nega categoricamente ter encontrado a identificação dela embaixo da mesa, informou Rod a Joey mais tarde. Já era quase meia-noite, mas dormir estava fora de cogitação. Segundo ele, ela o chamou cedo na sexta-feira de manhã e pediu que a acompanhasse até o prédio porque acreditava que alguém a tinha seguido no dia anterior e isso a deixou nervosa. Disse que entrou com ela apenas para uma verificação rápida e depois voltou para os alojamentos para tomar banho e se preparar. O rosto de Joey permaneceu rígido, esculpido em pedra. Ele nunca chegou a acreditar totalmente que Carl confirmaria a versão dela. Seria pedir demais. Não quando os sensores a colocavam com precisão em um lugar onde não deveria estar. E por que usá-lo como álibi? Perguntou em voz baixa e carregada. Ela devia saber que ele não a encobriria. Rod deu de ombros levemente. Talvez não. Eles parecem próximos. E bem, Adrian Pendley, por exemplo, não sairia do caminho nem 1 centímetro por ela. Já o outro, pode haver alguma coisa entre eles, algo no passado, o suficiente para que ela acreditasse que ele a protegeria se necessário. Não. A resposta de Joey veio imediata e firme. Caroline nunca fora de ninguém além dele. O pensamento surgiu com uma certeza instintiva, quase visceral. Antes que Rod pudesse questionar aquela convicção, Joey mudou o rumo. E Korleski, o que foi que ele disse? Eles realmente discutiram a possibilidade de falha no programa? Sim, Rod assentiu. Nisso ela disse a verdade. Foi ela quem sugeriu verificar o software, e ele foi enfático. Não acredita que ela sabotaria o sistema para depois salvá-lo e ganhar o crédito. Também descarta a motivação financeira. Joey franziu levemente o senho. E quanto ao resto da equipe? Alguém poderia fazer isso por dinheiro ou prestígio? Rod balançou a cabeça. Eu duvido. As verificações ainda estão em andamento, mas até agora todos parecem impecáveis. Ele fez uma pausa. Para ser honesto, eu nunca teria suspeitado dela se não fossem os registros. Joey soltou um suspiro contido. Ele entendia. Também nunca teria suspeitado. Mas, ao contrário de Rod, ele sabia exatamente por quê. Porque não havia sido capaz de enxergar além da própria obsessão. Tudo o que conseguia pensar desde o início fora em tê-la, em sentir aquele corpo, em perder-se nele. Agora, porém, a dúvida se insinuava de uma forma cruel. Quanto daquilo fora genuíno e quanto havia sido calculado? Ela realmente o desejava? Ou havia se entregado por algum outro motivo? A ideia o atingiu com força e ele a rejeitou quase no mesmo instante. Não fazia sentido. Caroline não precisava dele para obter informações. Tinha acesso direto a tudo no projeto. E confiar que ele a protegeria apenas por terem dormido juntos seria um risco absurdo, um erro estratégico que ela jamais cometeria. Não. Se havia algo em que ele ainda podia acreditar, era no desejo. Caroline o quis. Disso ele tinha certeza. Mas então o que estava acontecendo? Joey passou a mão pelo rosto, tenso. Nunca estivera tão furioso. E pior, tão atingido. Podia admitir isso, ainda que a contragosto. Era como se algo dentro dele tivesse sido esmagado sem aviso. Ninguém jamais o alcançara como Caroline alcançou. Com aquela intensidade direta,
sem jogos, sem disfarces. Ele sempre foi um homem direto, brutalmente honesto em seus impulsos. Não havia estratégia em seu desejo por ela. Mas agora tudo parecia contaminado pela dúvida. Ele tentou se afastar emocionalmente, olhar a situação com frieza, como faria em qualquer outra circunstância, mas não conseguiu, porque aquilo não era qualquer circunstância. O Nightwing não era apenas mais um projeto, era algo muito maior. Era história sendo construída, era precisão, poder, beleza, quase uma forma de arte no ar. Ele daria a própria vida para proteger aquelas aeronaves, sem hesitar, porque sabia o que elas representavam, sabia o que defendiam, o seu país. E até pouco tempo atrás, ele também considerava Caroline como algo seu, sua mulher. A percepção veio como um peso inesperado. Se tivesse que escolher apenas entre Caroline e uma aeronave, ele escolheria Caroline, sabia disso, e não se orgulhava. Mas entre Caroline e seu país, não havia escolha possível, nunca houve. Ainda assim, algo não se encaixava. Ele franziu a testa pensativo. Caroline não parecia o tipo de pessoa que se movia nas sombras. Não era alguém furtivo, dissimulado. Talvez ele não a conhecesse tão bem quanto acreditava, mas, mesmo assim, juraria que não havia nada de torto nela, nada oculto, nada corrupto. Ele precisava vê-la sozinho, sem Rod, sem relatórios, sem interferências. Queria fazer perguntas, uma por uma, até arrancar a verdade, e conseguiria, custasse o que custasse. Continua.